Olá, Olá, bom dia. tá me escutando aí ou não? Tudo bem? Primeira live, a gente está aqui se Calma. ajustando, né? Tudo bem? Tá ouvindo? Não. Outras pessoas estão te escutando? Não sei se o pessoal está escutando. Você está escutando melhor agora? Pode falar, pode falar. Tá ouvindo? Tá melhor? Tá? Tá, desculpe. O pessoal tá... Problema não. Hã? Era o problema com o meu microfone. Então tá bom. Bom, primeiro eu quero te agradecer por esse tempo seu aqui comigo, com os nossos clientes e amigos da R-Bazan, né? Para você ajudar-nos a nos acalmar, a ver um futuro aí próximo para os nossos negócios, que eu acho que hoje em dia tá todo mundo... O empresário já pensa demais, né? Mas hoje em dia a gente está assim, ligado 24 horas, preocupado, então a gente achou pertinente fazer essa live com você para a gente tentar responder algumas dúvidas, né? Joia, eu agradeço ao convite e eu estou aqui, eu e a Action Coach, estamos aqui para auxiliar os empresários. Legal. Bom, primeiro eu quero te apresentar, né? O Robson, para quem está assistindo a gente, ele é da Action Coach, que é uma franquia que existe no mundo todo, que treina os donos de negócio. Então, por isso que eu achei assim, mais pertinente isso, porque ele trabalha exatamente, diretamente com os donos de negócio. Então, tá por aí vendo várias boas práticas, várias situações acontecendo. E por isso a gente convidou você para fazer essa live hoje. Bom, primeiro eu queria perguntar para você o seguinte: o que você visualiza sobre esses acontecimentos, né? Esses últimos acontecimentos para os empresários? Qual a sua visão disso tudo? É certo, Ana, que estamos passando e vamos passar por um período turbulento. É o que eu chamo, nesse momento, nós temos que buscar sobreviver. Porém, o PIB dos países vai diminuir, a movimentação de dinheiro vai diminuir, os consumidores vão estar mais receosos. O que eu chamo de consumidor que nós temos que ficar atento é o nosso comportamento. Nós, como pessoas físicas, nós vamos estar agindo diferentes. Então, isso vai implicar que toda a sociedade vai estar agindo diferente. O que eu costumo dizer, o que a gente tinha do velho mundo, não vai existir. Vai acontecer um novo mundo. E nós, empresários, temos que se adaptar para esse novo mundo, essa nova situação. E nós temos que, com isso, buscar as oportunidades para a gente estar crescendo, para a gente estar prosperando. Então, o que eu vejo? Novas oportunidades, infalivelmente, vão estar acontecendo. Por exemplo, o quanto o governo está injetando de dinheiro, ok? Quais são os ramos em que ele está injetando esse dinheiro? Então, nós, empresários, nós, empreendedores, temos que estar ligados nisso, ok? Por quê? Porque esses ramos, essas atividades diferentes, são oportunidades para nós. Então, eu costumo dizer o seguinte: faça você empresário, faça uma lista de 10 ramos de atividades que você acha que vão crescer nessa situação de pandemia. Então, por exemplo, a parte de delivery vai crescer, a parte de saúde vai crescer, enfim, a parte de construção vai crescer. Então, o que você pode fazer, a tua empresa pode fazer para fornecer para esses ramos de atividade? Então, eu acho que é nesse foco que você empreendedor, você empresário, e é de todos os ramos, tá? Isso vai do dentista, isso vai do advogado, isso vai da empresa pequena, do transporte, enfim. E vai até chegar, se bobear, chegar a multinacionais.
Você acha que essas são as ações imediatas que o empresário tem que ter? Quais outras ações imediatas assim você acha que o empresário hoje pode ter? Ah, uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer é falta de fluxo de caixa. Isso, você, como Ah, está. contadora, provavelmente deve estar sentindo isso com os seus clientes, tá ok? Pelo menos fazem 10 anos que eu trabalho com empresários, desde que eu voltei para o Brasil e comprei a franquia, né? E, infalivelmente, 60%, 70% dos empresários têm dificuldade de fluxo de caixa. Então, está sempre lá buscando empréstimos, está sempre usando cheques especiais, empréstimo, o antigo cheque especial, agora nos empresários tem um nome todo bonito e pomposo, mas dinheiro disponível direto no banco e você cobre o saldo negativo, tá? Mas com um juros relativamente elevado, aí na faixa de 3%, 4%, né? Então, esses empresários vão ter dificuldade. E o que a gente pode fazer? Tá ok? Nós temos que buscar gastar menos e receber mais. O que eu chamo gastar menos? Por exemplo, você tem que estar buscando alternativas para prorrogar os seus pagamentos. Tá. Provavelmente isso você está sofrendo também com os teus clientes, que estão buscando alternativas para prorrogar o vencimento das duplicatas deles com você. Então, isso é um problema. Então, tem que fazer essa renegociação. A gente tem que tentar alongar os prazos dos projetos. Por exemplo, se você tem um projeto de uma construção que está acontecendo, tenta alongar isso um pouco mais. Não adianta se correr. Provavelmente são pouquíssimos os casos em que vai haver uma necessidade de aumento de produção, aumento de visibilidade. Nesse momento, tem que dar uma freada. E com isso você vai diminuir os pagamentos que você vai estar fazendo. Então, eu acho que isso você seriam boas ações para você e os empresários estarem fazendo. Tem mais uma coisa que é importante, que estabeleça um número de inadimplência que você vai ter. Estabeleça que vai estar na faixa de 20% de inadimplência, 30% de inadimplência. Talvez. Então, preveja. Então, quando você faz a previsão, quando o máximo que pode acontecer é você ter sido exagerado nessa previsão. Então, mas isso vai ser benéfico para a sua empresa. Então, eu acredito que seriam caminhos que a gente poderia estar fazendo para o empresário, que é imediato, que não adianta. Nesse momento, está faltando dinheiro circulando no mercado. O que a gente via antes disso tudo começar é que já estava difícil, né? Já não estava uma situação muito fácil. E aí tudo isso veio, começou, e aí nos vimos nessa situação muito difícil. Então, realmente é o que a gente está tentando fazer e ajudar os clientes a fazer a conta caber dentro do que efetivamente eles vão receber. Porque isso vai acontecer, né? A inadimplência, infelizmente, ela tá aí, batendo na porta de todo mundo. Todo mundo pedindo prorrogação e tudo mais. Então, eu acredito também que o esforço seja para reduzir as despesas para que ela caiba dentro dessa receita, né? Nem sempre é possível dessa forma, mas e a gente vê, né, muitos dos empresários reclamando dessa falta de capital de giro, né? Então, cada vez mais difícil. E aí, o que você acha que pode ser feito? Nessa parte de capital de giro, tem algumas coisas que eu tenho aconselhado. Primeira coisa é a parte dos empréstimos. Eu quero ressaltar um pouquinho nessa parte de empréstimos, que é o quê? É você buscar dinheiro, tá ok?
Por que buscar dinheiro? Infalivelmente, o que a gente está vendo? A gente está vendo que a situação não está razoável nesse momento. E existe uma probabilidade grande de ficar ainda pior. Tá ok? Então, se você tem possibilidade de buscar empréstimos bancários, se você tem possibilidade de buscar os empréstimos com o governo, com as linhas de crédito do governo, então faça. Faça isso e faça rápido. Lembra que a nossa velha vovozinha falava de colocar o dinheiro debaixo do colchão? Tá ok? Eu acho que vai acontecer num curto espaço de tempo, essa dificuldade dos bancos emprestarem. Então, se você tiver a possibilidade de buscar o dinheiro agora, mesmo que você não tenha ainda uma dificuldade grande, eu recomendo que esteja fazendo. Por quê? Porque num prazo mais para frente vai ficar mais difícil isso. Então, segurar o dinheiro busque agora. Tenha o dinheiro agora. Porque como que funcionam os bancos? Os bancos funcionam com os tais dos ratings que ele tem lá. E o rating, ele muda do dia para a noite. Eu tive clientes que estavam com vendas aprovadas para o banco, então, em que o banco seria o financiador da venda dele. Então, estava aprovado isso já. E o banco ligou para ele, olha, não, tal CNPJ cancela, porque eu não vou mais avalizar a venda dele. Então, isso vai mudar. Então, com isso, o que vai acontecer? Vai ter falta de dinheiro. O que a gente pode estar fazendo, além de buscar dinheiros em empréstimos e tudo mais? Limitação dos créditos dos nossos clientes. Cuidado, vai haver inadimplência. Então, as linhas de crédito que você tem, então, um CNPJ tal pode dever para ele, eu posso emitir até R$ 25.000 para ele em notas fiscais a vencer. Avalie isso. Talvez reduza um pouco. Seria uma forma de você estar se garantindo um pouco mais. Ok? Uma outra coisa importante, faça a diminuição dos seus estoques. Quando eu falo estoque, eu estou falando de todos os lados, desde matéria-prima até de produto acabado. Então, diminua seus estoques, dê giro para esse dinheiro, faça com que ele circule mais rapidamente. Isso vai estar ajudando você. Procure avaliar as classes de produtos que você tem. Porque muitas vezes você está com uma classe de produto lá que, nessa situação, ele girava, por exemplo, a cada 2 meses e meio, ele girava teu estoque. Mas esse produto, a partir de agora, virou supérfluo. Então, não trabalhe com 2,5, trabalhe com 5, com 4. Então, são ações que você pode estar fazendo. Tá? O importante é manter o dinheiro na sua mão. E uma coisa que eu acho que é importante, eu acho que você pode fazer é falar até mais, com mais conhecimento do que eu, Ana, é em relação a toda essa parte de medidas provisórias, empréstimos governamentais, porque nós temos que aproveitar isso. É capital que está disponível. Então, não sei, o que você tem acompanhado um pouco mais dessas medidas provisórias? A gente tem acompanhado, né? A gente até brinca aqui que cada semana é uma leva de medida provisória. Então, é assim, o que nós temos acompanhado com os clientes e orientado também, a gente avalia a situação de cada empresa, dos funcionários, né? Então, ou a gente orienta a eles a puxarem as férias, adiantarem as férias de quem tem férias, dependendo do caixa da empresa. Não, o nosso faturamento caiu assim absurdamente, ou fechamos, não temos condição de manter essa folha de pagamento. Então, nós vamos pensar nas possibilidades que o governo nos deu, que é de suspensão de contrato de trabalho, que aí o funcionário vai receber pelo governo e não pela empresa, mas ele vai continuar vinculado com a empresa, então ele não vai perder o emprego. É uma forma que o governo achou de manter esses empregos. Não só a suspensão do contrato de trabalho,
mas também a redução de carga horária, né, da jornada do trabalho. Porque às vezes o volume de serviço também foi reduzido pela metade e não tem por que esse funcionário ficar lá o dia todo, né? Não tem, não existe o porquê. Então a gente reduz a jornada de trabalho dele, ele vai receber pela empresa esse valor e o restante ele vai receber pelo governo, através dessas medidas provisórias, de todas essas ações do governo, né? E adicionado a isso, existe aquela possibilidade do empréstimo que o governo lançou com juros Selic, que é um juros barato, e tem 6 meses de carência para começar a pagar, você não paga, se não me engano, em 36 vezes. Mas assim, é aquilo que você acabou de dizer, os bancos estão fazendo uma análise de crédito. Então, quer dizer, aquela empresa que já não estava vindo bem, ou que já estava com algum problema no nome e tudo mais, vai achar um problema nesse momento aí do empréstimo da folha de pagamento. Porque eu tenho acompanhado com alguns clientes e eles estão fazendo essa análise de crédito. Então, é uma opção eu acho que muito proveitosa para o empresário nesse momento, porque, como você disse, é hora da gente segurar o dinheiro, nós não sabemos o que vai acontecer, né, mais para frente. E então a gente precisa também ter esse cuidado, mas é uma opção e uma opção que eu acredito que seja boa, vantajosa. Da mesma forma, o governo prorrogou alguns impostos federais, né? As prefeituras têm feito isso e o governo federal também fez. Qual é a nossa, assim, nós estamos hoje deixando de pagar esses impostos para fazer um caixa, para conseguir fazer um caixa, ter um dinheiro, um capital de giro. Mas lá na frente essa conta vai chegar. Então a gente não pode esquecer, perder isso de vista, que lá em outubro, novembro, dezembro, essa conta vai chegar. Alguns, como a FGTS, já começam agora, em julho, agosto. Então, nós vamos segurar o dinheiro agora, mas sempre pensando que lá na frente a gente vai ter essa conta para pagar, né? Então, mas são opções que o governo nos deu e que é o que a gente pode planejar junto com o cliente, porque nesse momento é o que você disse, a gente tem que sobreviver, né? Então, vamos sobreviver nesse momento e aí a gente vai planejando e programando os próximos passos, né? Então, são essas opções que a gente tem trabalhado junto com os clientes, o que o governo nos propõe e dentro das possibilidades legais também, porque nós não podemos ser irresponsáveis com as empresas, né, de depois deixá-las numa situação mais difícil ainda. Então, a gente tenta avaliar a situação de cada empresa, de cada financeiro dessas empresas, de cada pessoal dessas empresas, né, das pessoas dessa empresa, porque nossos clientes são muito conscientes, graças a Deus, todos eles querem manter os empregos na medida do possível. Obviamente que tem alguns que não conseguem mesmo, mas todo mundo preocupado também com essas pessoas, né? Como é que vão continuar vivendo e a família e tudo mais. Então, dentro das possibilidades do bom senso, a gente vai trabalhando dessa forma, né? Tem que prorrogar os impostos para manter o dinheiro dentro da empresa. Uma coisa que eu também tenho falado para os meus clientes é procurar aquele desenvolvesp.com.br. O que é o Desenvolve SP? O Desenvolve SP é uma agência de fomento aqui do governo do estado de São Paulo. É a antiga nossa Caixa, nosso banco. Foi vendida para a Caixa Econômica Federal, porém ficou a nível estadual, continuou uma agência de fomento para o estado de São Paulo. Eles têm boas linhas de crédito, eu tenho bastante clientes que já fizeram e fazem empréstimos com eles, tanto empréstimos de capital de giro, como empréstimos para melhoria de produção e tudo mais. E as taxas deles são normalmente bastante baixas. É uma forma eletrônica, a grande maioria do trabalho inicial você faz via eletrônica, e os últimos, agora eu não sei como está na época da Covid, mas depois vinha uma pessoa deles avaliar a sua empresa. Normalmente eu faço um relatório do que a tua empresa está fazendo para melhorar
para modificar a forma de gestão, né? A forma de olhar as informações. Então, essa é uma boa dica para os empresários também. Tá joia? Nesse momento a gente se sente muito sozinho, né? Os empresários, cada um de nós, assim, a gente se sente sozinho, acha que tá. A grande boa notícia é que está todo mundo não no mesmo barco, porque cada um tem a sua situação, né? A sua realidade, mas estamos passando pela mesma tempestade. Então, mas assim, a gente se sente solitário, né? Então, quando a gente pode ter a ajuda de alguém que nos esclareça, nos ajude a enxergar, nossa, é um alívio, né? O que eu costumo falar, o dono de empresa, infelizmente, ele não pode levar para cá, ele não tem com quem conversar. Ele não vai conversar com os amigos da situação da empresa dele por uma questão pessoal, aí não vai ficar se expondo. Ele não pode levar os problemas para casa, conversar com a esposa, com o marido, porque é mais um para ficar preocupado. Então, ele não tem um ombro seguro para se apoiar, para bater papo, para questionar um pouco o trabalho dele, enfim, dar novas saídas que normalmente se acaba viciando no mesmo caminho, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz bastante, de estar auxiliando o empresário para ele encontrar caminhos diferentes. E como você acha que a gente nunca sabe se está indo no caminho certo, né? A gente vai fazendo as coisas e fica sempre nessa dúvida. Como que o empresário tem esse controle? Se ele está tomando as ações certas, se ele está indo para o lado correto? Eu costumo falar um pouco, Ana, imagina você como motorista do carro. Se eu apagasse todo o teu painel, você conseguiria dirigir? Não. Sem saber a tua velocidade, sem saber se você tem combustível, sem saber se a seta está funcionando. Enfim, esse painel de controle que você tem no teu carro, eu pergunto, o que você tem na tua empresa? O que você utiliza de indicadores? O que você utiliza de números para saber se a tua empresa está indo para o lado correto ou não? Então, eu costumo falar para eles, tem uma tabela, tem itens que você coloca lá, as variáveis de mês a mês, como estão indo os teus números. A gente chama de tabela de KPIs, o KPIs, enfim, itens de controle. Você pode dar um monte de nome para isso, mas tem que ter. Então, você tem que saber como está indo a tua empresa. Você tem que saber, olha, como está progredindo o fluxo financeiro nos últimos contas a pagar nos últimos meses, se está crescendo, está subindo. Você tem que saber como que está o contas a receber, o quantos... E isso não importa se a empresa é pequena, né? Eu acho que é importantíssimo até para as pequenas, bem pequenas iniciantes. Querido, toda empresa grande um dia foi pequena. Então, se você começar errado, se você começar sem isso, vai ficar difícil lá na frente. Então, faça. Poxa vida, eu vou entrar na tua área, mas, poxa, existe aqui no Brasil, em todos os países, existe o que a gente chama de lei das SAs, das sociedades anônimas. Sim. A lei das SAs obriga os gestores da sociedade anônima a fazer diversas informações para mostrar para os donos da empresa. Tá ok? Os relatórios. E os relatórios. Então, deve ter o DRE, deve ter o balanço, deve ter o fluxo de caixa, deve ter indicadores. Tudo isso é obrigatório pelas SAs. Por quê? Porque é para mostrar para o dono deles como está a empresa. Por que você, que é uma empresa pequena, com 5 funcionários, 3 funcionários ou 40 funcionários, por que você acha que você não precisa disso? E uma coisa que eu costumo falar, normalmente os contadores são os responsáveis por tudo. Coloca toda a culpa em cima do contador. A culpa é sempre nossa. Eu sei disso, mas não é... Entenda, eu não estou aqui para
para limpar a barra do contador. Não, não é isso. Não, sim. Mas o contador, ele levanta as informações. E mais ainda, tem que levantar as informações totais da empresa. O que acontece? Cabe ao dono da empresa analisar essas informações. Então, a gente, por exemplo, o DRE que você faz para os teus clientes. Poxa, o que o dono da empresa faz com essa informação que você manda para ele? Engaveta? Não pode. É esse o grande trabalho. A gente analisa. Eu costumo falar o seguinte: vamos economizar tudo que eu preciso, eu preciso reduzir 15% o meu custo. Eu não vou conseguir uma conta contábil que eu consiga cortar 15%. Se você conseguir, é porque você estava fazendo uma gestão muito errada. O que você vai precisar fazer é analisar conta contábil por conta contábil, tirando um pouquinho de cada uma delas. Ganhando 1% em cada uma delas, 0,5%. São pequenas ações que o dono de empresa precisa estar fazendo. Muita empresa. Então, Desculpa, vai, continua. Então, e essas pequenas, a gente costuma falar, não adianta eu querer ter uma estratégia e querer 100% do resultado. Eu tenho que ter 10 estratégias diferentes, querendo 10% do resultado de cada uma delas. Algumas vão dar errado, sim, algumas vão dar errado. Mas nós temos que estar trabalhando em frentes diferentes. Tem várias... Se você ia completar alguma coisa. A gente aqui tenta conscientizar bastante e nossos clientes eu acho que são bem conscientes, mas tem sempre aqueles que começam, né? São pequenos e começam e não entendem a importância dos relatórios contábeis, né? De como isso vai ajudar na gestão do negócio deles. E isso é uma ferramenta muito importante que eu sempre falo, estudei muito isso na faculdade de contabilidade que eu fiz agora, da importância desses relatórios, né? Porque é isso que vai ajudar o empresário a tomar as decisões dele. Sem esses números, esses indicativos, ele não consegue saber para que lado ele tem que ir, né? E muitos contadores também, que a gente vê por aí, não fazem a contabilidade de empresas pequenas, não fazem. E aí a empresa vai indo acho também pelo empresário não ter esse conhecimento ou não entender essa importância, a empresa vai seguindo sem esses relatórios, né? E é complicado mesmo. Mas eu entendo que para o empresário é complicado entender um relatório desse também, mas ele tem que ter. A estruturação do trabalho que a gente faz, que a gente chama no mundo inteiro de 6 passos, né? O primeiro passo é ter domínio, é saber o que acontece dentro da tua empresa. E, obviamente, nessa parte de domínio, tem o tempo do dono da empresa, o que o dono faz. Tem a parte financeira. Na parte financeira, são basicamente, para uma empresa pequena, são 3 informações que eu falo para o dono que ele tem que ter. Primeiro é o DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Segundo, tem que ter o fluxo de caixa, tá ok? E o terceiro, tem que ter a parte de indicadores. São essas 3 coisas que, o fluxo de caixa tem que ser semanal, não adianta. Você faz sempre o fluxo de caixa com previsão de 4 semanas, mas toda semana você tem que analisar isso. DRE, todo mês você tem que analisar isso. Não tem como fugir. Tá mais agora, que cada dia é uma coisa diferente, uma semana já é muito diferente da outra. As coisas estão acontecendo numa velocidade aceleradíssima e a gente nem está entendendo, nem entende o que aconteceu hoje, amanhã já está de outra forma. A gente está precisando, assim, ser bem elástico, né, nas adaptações aí. Tem que ser assim mesmo. Aqui nós temos vários segmentos, né? Nós temos muitos prestadores de serviço, indústria, comércio. Vamos falar um pouquinho de vendas, que eu acho que é o que todo mundo assim está se perguntando, né? Nossa, mas como fazer um fluxo de caixa? Como segurar o dinheiro? Se as vendas caíram? Então, o que você poderia falar para a gente sobre manter as vendas ou até aumentá-las, né? Nesse momento assim difícil? Bom, são algumas coisas, alguns princípios que eu trabalho.
Primeiro princípio que a gente tem que trabalhar. Quem é interessado em comprar? O teu cliente está interessado em comprar ou você está interessado em vender? Traduzindo, as suas vendas hoje são passivas ou ativas? O que é uma venda passiva? Uma venda passiva é eu estar dentro do meu escritório esperando alguém ligar para mim e falar, quero comprar de você. Venda ativa é, ok, eu vou fazer prospecção, eu vou ligar para diversos possíveis clientes, eu vou tomar um monte de nãos, tá ok? Porque um monte de gente vai falar para mim e não quer comprar de mim, mas enfim, eu estou correndo atrás. Então, as vendas têm que ser dessa forma. Da metodologia que a Action utiliza, basicamente, a gente chega no número de faturamento, de lucro. O lucro ele é composto de 5 números. Então, quantos prospectos você tem na tua empresa? O que é um prospecto? É um possível cliente. Então, a gente controla esse número, como ele mês a mês. A gente controla a taxa de conversão. Ou seja, desses prospectos que você tem, somente 17% converteram em clientes naquele mês. Ok? O que aconteceu com os outros 83% que não converteram? Então, a gente tem que olhar para isso. Nós temos que olhar esse cliente, quantas vezes ele compra de você no mês. O cliente faz uma compra por mês, uma compra a cada 3 meses. Poxa, o que eu posso fazer para estar fazendo com que ele compre mais vezes? Quarto item é o ticket médio da minha venda. Então, o valor médio que eu vendo é R$ 85,37 por mês. Ok, o que eu posso fazer para ele estar aumentando esse ticket médio? Então, ok? E, por último, a margem de lucro. Margem de lucro não é markup. Pelo amor de Deus. Margem de lucro é literalmente o quanto deu de lucro o seu negócio. Markup é outra coisa toda. É o quanto comprei por 10 e vendi por 20. Legal. Você teve um markup de 100%. Mas comprei por 10, aí eu tive mais aluguel para pagar, tive imposto, meus custos totais da minha empresa no ano foram de 190. Então eu vendi por 200. Então eu tive aí 5% de margem de lucro. Então, esses 5 pontos que eu falei, número de prospectos, margem ou taxa de conversão, número de compras por cliente, ticket médio e margem de lucro, essas 5 variáveis que a gente chama de 5 caminhos, existem estratégias. São 343 estratégias que a Action tem para melhorar esses 5 caminhos. Então, basta a gente escolher a estratégia e atuar. Quando a gente está falando de vendas, existem muitas estratégias para a gente estar aumentando. Desde coisas simples e funcionam muito bem, que é o seguinte, é aquilo que ok, vamos buscar nos nossos clientes referências. A gente sabe que referência é o mais importante. Agora, existe a técnica de como você buscar uma referência. Por favor, não vai me... aquela máxima, você tem algum cliente para me indicar? Isso não se pergunta para vocês fazerem. Agora, se a gente chegar, olha, poxa, eu estou fazendo uma análise aqui, a tua opinião é muito importante. Qual é a sua opinião a respeito do trabalho da minha empresa? Ele vai falar, ok, poxa, fico contente de estar trabalhando bem com você. Agora, quem são os seus amigos que eu poderia estar ajudando? Como eu ajudo você? Nossa, e aí fica aquele silêncio enorme. Os nomes vêm, acreditem. Isso é uma estratégia, a estratégia de pedir referências. Para você pedir referências, são, se não me engano, 26 estratégias diferentes
de como pedir referência. Entendeu? Então, cabe a nós fazermos isso. Nós buscarmos. Eu tenho visto aqui também um pouco de receio. Não sei se você acha que agora é hora de dar desconto, de tentar negociar algo nesse sentido. Alguns clientes nossos estão com medo de vender a longo prazo, né, parcelado e não receber, porque, como você disse, a inadimplência, né, a gente sabe que ela existe. Então, o que você vê nesse... Primeiro, o brasileiro ele tem o pedir desconto corre no sangue. Agora, normalmente, quando a pessoa está pedindo desconto, ele já tomou a decisão de comprar. Entendeu? Então, ok, nós temos que negociar isso, negociar um desconto, sim, mas não fazer aquilo que a gente vê normalmente, o vendedor oferecendo desconto nos primeiros 3 minutos da conversa. Sim. E desconto, por que o desconto tem que ser 5% ou 10%? Por que o desconto não pode ser 2,35%? São estratégias que você tem para deixar o teu cliente satisfeito, tá ok? Mas não tirar da tua margem de lucro. É importante a gente entender que quando você dá desconto, você está tirando os 10% ou 10 pontos percentuais direto da tua margem de lucro. Então, se você tinha uma margem de 15% e dá 10%, menina, você está tendo 5% só de margem de lucro. Então, tome muito cuidado de dar descontos. E nesse momento, é um momento de aperto, talvez a gente tenha que modificar um pouco, mas vamos tentar fidelizar os nossos clientes, cativar os nossos clientes. É muito mais fácil você vender para quem você já vendeu. E, normalmente, a tua base de dados, por isso que a taxa de conversão dá lá na ordem de 12%, 13%, 15%, a tua base de dados é enorme. E você não vai atuar em cima dos clientes que já compraram de você, que já gostaram de você. Então, faça essa análise e vá em cima dos clientes que já compraram no passado. Isso dá um resultado muito bom. Sim. Entendeu? É isso que então, esse assunto desconto também, a gente volta lá nos relatórios, né? A pessoa, o empresário, ele tem que saber o quanto ele pode, até onde ele pode ir com esse desconto, né? Porque senão ele vai mexer também no fluxo de caixa dele e aí ele vai vender, mas na verdade ele não ganhou nada com aquela venda, então fica complicado, né? Fica. Nossa, e dependendo do ramo, se você pega um ramo indústria e comércio e trabalha com desconto em cima da indústria e comércio, tome muitíssimo cuidado, gente, muitíssimo. Uma coisa importante, uma das estratégias da Action é aumente seus preços. Mas como Não tenha fazer medo. isso agora, nesse momento? Você não pode ter medo. Se você tiver medo de fazer isso no seu negócio, tem alguma coisa errada. Não tem. A necessidade. Quando você aumenta o preço, você vai espantar os clientes que estão com você porque você vende barato. Os clientes fiéis você não vai espantar. Tenho certeza que se você chegar num cliente fiel e vocês, olha, nós estamos com dificuldade, eu vou precisar aumentar 2,5% o valor do nosso produto e tudo mais, eu tenho certeza que o cliente fiel vai ficar. Ele vai entender o que você está fazendo. Entendeu? Então, precisamos avaliar muito bem as estratégias que nós vamos escolher para estar trabalhando nesse instante. Tá bom? Tá certo. E tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer para os empresários, aqui para os nossos clientes? Tem uma coisa que eu queria só... Eu
eu gosto muito de falar, que é em relação a negócio de orçamentos. Muitos empresários, a equipe de venda dele está estruturada de uma certa forma que ele fornece o orçamento e fica aguardando a aprovação. Não faz um acompanhamento, não tem claramente de quanto em quanto tempo as pessoas fazem orçamentos. Não tem, por exemplo, tenho um cliente que a gente trabalha, olha, CNPJ por CNPJ, quantos orçamentos fez em cada mês do ano. Então, eu sei quais são os clientes que fazem orçamentos mensalmente, eu sei os clientes que têm orçamento bimestrais, eu sei os clientes que têm 2 vezes por ano, e vai daí afora. Então, nós corremos atrás de fazer o orçamento virar uma venda. Então, é o que a gente chama de funil de vendas. Quais são as etapas do funil de venda e quais clientes estão em cada uma das etapas? Então, isso é importante o empresário dominar claramente. E isso você vai falar, não, é para a indústria. Não. Funciona também para um consultório de odontologia. Sim, aqui para mim, eu era uma dessas que eu enviava, a pessoa enviava um orçamento, pedia um orçamento para mim, eu enviava e esperava, porque eu achava, não sei, que seria um incômodo, que seria chato ficar perguntando, mas há um tempo atrás, há uns anos atrás, de um ano para cá, eu mudei muito a minha visão também em relação a isso. Eu envio o orçamento, aviso que enviei, passados uns dias eu dou uma perguntada, lógico, a gente também tem que ter uma medida, né? Um equilíbrio nisso, mas faço esse acompanhamento hoje em dia, eu faço, porque eu acho que dá muita diferença e também do cliente, do possível cliente, ver que ele é importante para você também, né? Isso. Você demonstra, sem ser chato, é óbvio, né? Você demonstra para os teus clientes como trabalha a sua empresa. Sim. Qual é o princípio da sua empresa? Você dá importância aos clientes. Então, são coisas pequenas que tem uma literatura que eu gosto muito. O empresário tem que estar muito focado na literatura, leitura. O ideal, para mim, é que o empresário leia um livro por semana, livro de negócio. Por quê? Porque a hora que ele está lendo, ele está quebrando paradigmas. Então, tem uma literatura que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, grande parte dos ramos de negócios, o que importa não é valor, o que importa é confiança. E você tem que estar trabalhando nesses momentos de orçamentos e tudo mais, você tem que estar crescendo a confiança dele na sua empresa. Com certeza. Então é isso que eu costumo falar bastante. Tá bom? Hoje em dia a gente vê que, hoje em dia já há algum tempo, né? Antigamente as pessoas procuravam pela lista telefônica ou pelo Google, sei lá, mas hoje as pessoas buscam referências mesmo, né? A gente vê isso no grupo do condomínio, no grupo do trabalho, no grupo da família. Todo mundo busca referência de alguém que conhece aquela empresa, que confia naquela empresa. Então, a confiança hoje em dia, sem dúvida nenhuma, é o que agrega o valor mesmo, né? Ao serviço. Porque o preço pode ser até menor, mas talvez o barato saia caro, né? Como a gente costuma dizer. Sai, né? A gente precisa tomar cuidado. E aí, aproveitando um pouquinho disso que você disse, eu acho que a gente também, além da literatura, né, de estar sempre lendo e se atualizando, eu acho que foi uma coisa que eu também comecei a fazer, confesso que não fazia há alguns anos atrás, mas eu conheci um amigo muito querido que chama Ulisses, que ele entrou até aqui na nossa live, não sei se ele está aí ainda, mas ele falava muito para mim sobre as boas práticas. E eu comecei a achar isso incrível, porque não é você olhar para o outro e copiar o que o outro está fazendo.
é você olhar para as boas práticas daquele seu amigo ou daquele outro empresário e falar, mas por que não? Por que se para ele está dando certo, eu também não posso aplicar isso na minha empresa? Então, eu acho É isso. fantástico a gente olhar para as boas práticas do outro, do amigo, sei lá, do outro empresário e aproveitar o que pode ser bom para a gente também, né? Então, Tá. acho que a gente tem que estar sempre ligado nessas boas práticas. Tem que estar informado, né? Por exemplo, uma coisa que nós fazemos dentro da Action, nós fazemos uma vez por ano, vai todo mundo para um canto aí do mundo, tá ok? E nós passamos 4 dias, tá ok? Nós somos cerca de 1.200 Action Coaches, né? Espalhados aí no mundo. Nós reunimos para trocar informação de o que está acontecendo de boas práticas. Essa atualização, essa informação que muitas vezes você acaba não tendo. E fica dentro daquela tua caixinha de achando que está fazendo certo na tua empresa. Isso não dá. Eu acho assim, ontem até eu comentei que, acho que foi com meu marido, que esse é o momento da gente estudar, da gente se atualizar, da gente buscar coisas novas. Porque se o faturamento, se a fábrica está fechada, se o comércio está fechado, é o momento da gente ir buscar, como você disse no começo, né? Meu Deus, o que eu posso fazer de diferente? O que eu posso estudar, aprender para colocar em prática, né? Certo. Tem um projeto que está parado, sei lá, na empresa. E estava parado por falta de tempo. Agora, talvez seja a hora de retomar esse projeto, né? De investir nisso, não sei se dinheiro, mas investir sua atenção, seu tempo nisso daí e botar para frente, para acontecer as coisas, né? Tá certo. Uma coisa que eu costumo tirar, você talvez tenha números melhores do que eu sobre isso, mas a quantidade de empresas que morrem nos primeiros 10 anos de vida. Esse número deve estar na ordem aí de que 95%, 97% morrem nos primeiros 10 anos. Nos 5 primeiros anos já tem uma taxa alta, né, dessa mortalidade. Nos 5 primeiros anos vai acima de 80%, tá, que morre. Então, aquela empresa que já está com 10 anos, você não pode falar para ela que, olha, não, ela não é uma vencedora. Putz, claro que é. Agora, entre você ser uma vencedora e você será a vencedora, tem uma grande diferença. Por quê? Porque são essas pequenas coisas, pequenas tarefas que você pode melhorar na sua empresa, que você pode estar modificando. Então, é isso que eu levo para os empresários, entendeu? Olha, poxa, analise com cuidado isso que você está fazendo. Vamos olhar esse número que está produzindo. Vamos analisar esse número de venda. Por quê? Pequenas coisas causam uma grande diferença. E a gente sabe que, você tem que manter-se atualizado. Sim, tem que manter atualizado. Mas eu sei também que ninguém tem tempo sobrando no mundo. Então, nós temos que ser assertivos, né? Foco, né? Foco. 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 Tá bom? Sem perder o foco, é isso aí. Robson, eu acho que já vai acabar, faltam uns minutos, mas... O pessoal tem alguma coisa que gostaria de estar perguntando para você aí? Então, aqui eu não consigo... Deixa eu dar uma olhada aqui, mas acho que... É mais a insegurança, olha, que as pessoas falam sobre a insegurança que tudo isso está trazendo para o empresário, né? Como que a gente... Ok, insegurança, você, dono de empresa, tem. Agora, eu costumo falar, nós trabalhamos com um negócio muito forte, que é estar acima ou abaixo da linha. Você, o que é estar abaixo da linha? Estar abaixo da linha é você
achar que existem outros culpados. Traduzindo, é quase como uma vítima. Olha, vamos ficar arrumando desculpas para aquilo que está acontecendo. Acima da linha, você bater a mão no peito e falar, eu sou o responsável. Eu cito um exemplo do dia que eu atropelei um cachorro na Anguera a 120 por hora. Coitado, morreu. E eu quase morri também, né? Agora, quem que era o responsável? Eu vou culpar o cachorro ou vou culpar a mim? Ele não estava no lugar dele, mas eu também não estava. Então, nós, empresários, temos que bater a mão no peito e falar, eu sou o responsável. A hora que eu bato a mão no peito e eu sou o responsável, esse ponto que você falou da insegurança muda. Porque aí você não, o mundo está inseguro ou a situação está inseguro. Agora, se eu bater a mão no peito e falar, olha, eu vou ter que buscar as ações para garantir essa segurança. Tá ok? Então, é isso que nós temos que fazer. É isso que nós, empresários, temos que estar sempre buscando. Então, a insegurança, talvez ele seja um apoio que nós gostamos de utilizar. Aproveitar, né? Eu lembro que uma vez eu contratei uma análise de clima organizacional aqui na empresa e era uma fase difícil, né? Minha mãe estava saindo de uma doença e, enfim... e o psicólogo olhou para mim e falou assim, a responsabilidade é tua, é você, não tem outro. Aquele dia eu chorei da 12h05, mas depois eu respirei fundo e falei, não tem jeito, sou eu mesmo, então vamos lá. E é isso aí, a responsabilidade é nossa, a gente tem que pensar e queimar aqui a cachola para ver o que realmente a gente tem que fazer e pode fazer nesse momento, sem desanimar, né? Sem deixar. Lógico que momentos de desânimo a gente tem às vezes, é normal, né? Mas que eles não perdurem muito tempo e a gente consiga respirar, levantar e seguir fazer o que tem que fazer, né? E isso produz resultado. Isso produz lucro para a tua empresa. Tá ok? Tá certo. Isso realmente faz. Tá certo. Tá joia? Os micro e pequenos empresários, você acha que eles estão tendo mais ajuda, menos ajuda do governo? Você acha que eles vão ser mais atingidos do que os grandes, as grandes? Porque assim, a gente tem visto o apoio do governo para as pequenas e médias, né? As grandes empresas, ainda não sei se esse dinheiro está chegando nelas também. Enfim. Entenda, a grande empresa tem mais lugar para procurar auxílio. A pequena e média já não é tão fácil. Tá ok? Falei aí para vocês, esse do Desenvolve ST é uma boa estrutura. Na parte de gestão, a gente auxilia. Agora, o microempresário, o MEI, a gente sabe que para eles tem uma necessidade maior. Traduzindo, tem o barco tem diversos furos e ele tem poucas rolhas para colocar nos diversos furos. Então, ele não sabe se ele vai no fluxo de caixa primeiro, se ele vai na parte de produção, se vai no fornecedor de matéria-prima. Então, tem diversas ações que ele tem que tomar rapidamente. É o princípio do bom senso. O que é prioritário? O que é mais prioritário? É bem isso. Entendeu? É isso que nós temos que estar trabalhando. Microempresário, médio empresário, micro e pequeno tem que trabalhar na priorização, planejamento. É por isso que uma vez por trimestre nós levamos os donos de empresa para um hotel para eles planejarem o que vão fazer semana a semana. Que é planejamento, senão você não vai fazer nada. Tá certo. Bom, agora acho que nós vamos esgotar. Muito obrigada, adorei a nossa conversa. Pela primeira vez, acho que foi ótimo. Obrigado pelo convite. Estou aqui para te auxiliar. É assim que nós vamos crescer no mundo, auxiliando os donos do negócio. Fazendo as parcerias, tá bom? Né? São incríveis. Obrigada mesmo pelo seu tempo, tá? Beijão. Obrigado a você. Para mais.
tá? Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.